Boa tarde, parceiros da PHB e parceiros do PV Sol da Solarize. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar. Pessoal, hoje estaremos aí com o Hans aqui, né, falando aí do PV Sol, falando de simulação, a importância da simulação. Vocês vão ver que é uma apresentação muito legal. O Hans tira um tempinho ali para falar de simulação, de módulos bifaciais, que é um assunto muito quente. Eu peço que vocês já me mandem aí nas perguntas se vocês estão vendo e se vocês estão ouvindo bem, tá? Me ajudem aí, por favor, isso aí é de grande ajuda para mim. Lembrando que esse webinar ele fica gravado, então ele vai para o nosso YouTube depois. Se você teve que sair, se você não conseguiu acompanhar ele todo, não tem problema, tá? O Saulo já me falou aqui, tudo ok, muito obrigado, Saulo, pela sua ajuda aí. Então você pode pegar lá no YouTube e ver depois, só não prometo para vocês quando que a gente vai enviar. Então a minha sugestão, pessoal, é que vocês já se inscrevam no nosso canal. Eu mandei o link aí na caixinha, vocês vão conseguir ver. Se inscreve, ativa as notificações, que a hora que a gente postar, você vai ficar sabendo. Se você já está vendo no YouTube, eu peço que você deixe aqui o joinha, tá? E aí fortalece aí o nosso canal com a sua ajuda aí. A gente agradece bastante. Então eu vou deixar para ti a palavra agora, Hans. Aliás, antes, só um comentário, tá? Quem já assistiu aí à academia da PHB, né? Inclusive semana que vem estaremos lá no Rio de Janeiro com o Hans. Já me ouviu falar, eu não me canso de falar. Eu tenho apresentação de boas práticas, tá? Eu tenho apresentação de modelagem de grandes usinas, de mercado livre. Eu sempre falo da importância da simulação. E isso, por isso que o título desse webinar é para que você ganhe mais segurança, né? Uma das coisas que eu gosto de falar nas minhas palestras é que eu vejo muitos clientes meus que eles buscam a simulação em software quando aparece uma grande usina. E isso é errado, tá? Você tem que buscar a simulação no seu projetinho aí, feijão com arroz, de 3 quilowatts, de 5 quilowatts, para que a hora que cai essa usina aí, todo mundo quer uma usina de 1 megawatt, de 2 megawatts, de 500 quilowatts, de 100 quilowatts, a hora que cair essa usina, você já está familiarizado com a ferramenta, você já sabe como faz a simulação, você já tem noção do que você precisa esperar da geração para sua usina, porque você já está familiarizado aí com a sua ferramenta, né? Então, eu acho que é momento até para mim aprender aqui hoje. O Hans tem muita novidade para falar aí para gente. E agora, sem maiores delongas, Hans, seja bem-vindo aí ao nosso webinar. A palavra é tua. Obrigado, Ivan. Obrigado pelo convite. Muito bom, né? A gente já tem parceria há muitos anos com a PHB. Vamos lá, vamos seguir mais um pouco. Usamos também equipamento de vocês nos cursos, então qualidade anda de mãos dadas. Vamos lá. Então, Ivan me convidou para falar sobre simulação de módulos bifaciais para você, né, ganhar segurança no seu projeto. Um pouco sobre a Solarize, a maioria deve me conhecer. Então, Solarize Treinamentos foi pioneiro, continua sendo pioneiro. Nós montamos o primeiro sistema on-grid do Rio de Janeiro em 2013. Vai fazer 12 anos, né? Naquela época ninguém sabia nada, deu muita matéria na TV, Jornal Nacional, fantástico, é de casa, Cidade de Soluções, conseguimos realmente movimentar o Brasil na causa da energia solar e na Intersolar um monte de integradores apareceram. Hans, obrigado pela matéria, consegui vender 7 sistemas. Ganhei um tapa nas costas, mas fiquei feliz, porque né, estamos todos juntos aqui no desenvolvimento do setor. E aí a gente trouxe o software PVSol em 2016 para o Brasil, fizemos a tradução, né, a tradução original era interessante, digamos assim, era ondulador para inversor. Falei, esquece, deixa eu fazer.
E software hoje é líder de mercado para quem realmente faz simulação de projetos fotovoltaicos. Então, tirando aqueles que trabalham somente na plataforma, rapidinho, quem leva a sério o planejamento de projetos usa hoje em dia PVSol. Nós trabalhamos sempre com independência, temos parceiros, que, tipo a PHB, e parceria com a PHB também preza, né? Cada um reforça a qualidade do seu trabalho e com sinceridade. Então, não puxando para lugar nenhum, a gente ensina o que você precisa saber para tomar sua decisão. Temos uma forte atuação social. Ontem começou um novo curso aqui, junto com a Revolução Solar, na comunidade Pavãozinho, Cantagalo. Já fizemos muitos projetos em comunidades, porque acreditamos que a energia solar deve servir exatamente para quem tem dificuldade de pagar a conta de luz. E com isso tudo, ganhamos autorreconhecimento, viramos referência em capacitação, desde 2008. Fizemos um projeto junto com o PHB também, no Vidigal, na saída da pandemia. Bem, nosso produto é o conhecimento. Os cursos que a gente está oferecendo hoje são esses aqui. Temos 2 para iniciar ou para renivelar o conhecimento, o instalador e o projetista. Estamos recebendo bastante alunos que já atuam no setor, mas querem ganhar firmeza, segurança, como trabalhar. E a gente vê nas perguntas do dia a dia que é muito importante, né? Tem gente que faz projetos, mas na verdade não entende bem como conectar módulos ao inversor, como dimensionar isso. O curso que está gerando mais interesse atualmente é o curso de sistemas híbridos solares em 10 modalidades. E aí a gente fala sobre todo mundo que se abre com baterias e até zero grid sem baterias por enquanto, né? Zero grid com baterias vai vir daqui a pouco, nos próximos anos. Então a gente ensina dimensionamento, mas a gente abre o horizonte para você implantar novidades, fazer um modelo de negócio que ninguém pensou ainda, muito além do comum. Em relação ao software PVSol, temos um curso completo, e falo completo mesmo, são muitas horas gravadas, dá 70 horas de trabalho para o aluno. Nós somos os parceiros oficiais, né, aqui do software no Brasil. Temos um curso sobre modelagem 3D com drones, que é uma técnica que economiza seu tempo quando o telhado é complicado e melhora muito a apresentação do projeto frente ao cliente. E mini cursos sobre novidades no PVSol. Google Solar é uma ferramenta maravilhosa, vou mostrar no próximo slide. E híbridos e zero grid. Vamos lá. Módulos bifaciais. Como que funcionam módulos bifaciais? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui as telas. Agora vou fechar aqui a visualização. É um pouco tela demais quando a gente está no webinar. Então, o Sol, né, ele manda sua irradiação direta para os módulos que são orientados para receber o máximo de irradiação direta. O módulo recebe também irradiação difusa pela frente. E o que ele recebe pelo verso? Ele recebe irradiação difusa refletida por nuvens, pelo céu. Ele recebe radiação difusa refletida por fileiras de módulos atrás dele e refletida pelo albedo. E em certos momentos do dia e do ano, o Sol pode estar por trás dos módulos. Então, ele pode irradiar diretamente aqui atrás, por trás o verso do módulo. O que nós temos de perda? Bom, primeiro, né, a irradiação por trás costuma ser bem menor, porque, né, a gente orienta os módulos para receber a irradiação pela frente. Então, os próprios módulos têm uma eficiência menor por trás, normalmente 70% a 80%, isso depende do módulo, isso está na ficha técnica do módulo. E, além disso, tem um sombreamento pelo sistema de montagem.
né? O sistema de montagem é que tem algum pé aqui, tem alguma coisa aqui atrás que atrapalha a irradiação por trás, né? A não ser que você coloque um sistema de montagem que deixa 100% do verso livre. Existe, mas ainda não vi isso no Brasil. Albedo é a reflexão pelo solo. Aí o albedo depende do material do solo que você usa, né? O padrão que você usa normalmente são 20%, mas se você coloca cascalho, concreto, pinta em branco, aluminizado, claro que o albedo aumenta bastante. O que é o efeito bifacial no módulo, na célula? O módulo ele não tem uma célula na frente, uma atrás. Ele tem uma célula que está aberta para frente e está aberta para trás. Então, é a mesma célula que recebe a radiação pela frente e por trás. E o efeito disso é que a corrente da célula aumenta, né? Porque a irradiação ela tem impacto na corrente da célula. E eletricamente, você pode até imaginar que como se fossem duas células, uma na frente e outra atrás, ligadas em paralelo. Então, eletricamente dá o mesmo efeito, a ligação em paralelo, por isso aumento da corrente. A tensão não muda, porque a tensão basicamente depende da temperatura da célula. Então, tanto faz se a radiação vem pela frente ou por trás. Eu vou mostrar isso no software. Aqui tem um gráfico que eu coloquei no PVSol também. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar primeiro como que se modela um projeto com módulos bifaciais. Fiz aqui uma modelagem em 3D para fazer esses testes que estou mostrando para vocês. Então, aqui, uma modelagem 3D com módulos. Aqui não dá para ver que o módulo é bifacial, porque a modelagem é igual. Não tem nenhuma diferença. Na hora de escolher o módulo, eu escolho um módulo bifacial. E agora são um monte de cliques aqui. Eu vou mostrar já como que está o módulo na base de dados. Eu posso entrar aqui também. Então, na base de dados, você pode escolher módulos. E, bom, escolhi o módulo aqui que é da TW Solar. Marquei aqui o favorito. Então, na base de dados, você vê a bifacialidade aqui embaixo. Aqui embaixo tem fator bifacial em porcento. Aqui 80% é a eficiência do módulo pelo verso. O módulo monofacial tem 0% de fator bifacial. Então, aqui zerando vira módulo monofacial. Esse módulo que estou usando aqui, que foi indicação do Ivan, ele tem uma corrente no MPPT, corrente do ponto de máxima potência, é de 14,83 amperes. Então, se você pensa no monofacial, essa seria a corrente MPP do módulo, porque essas características sempre são avaliadas no modo monofacial, com irradiação apenas pela frente, né? Toda a ficha técnica, toda a análise no laboratório do módulo é com irradiação pela frente. Não existe um padrão para você avaliar esse efeito em conjunto pela frente e por trás. Então, esse valor aqui seria irradiação somente pela frente. Vou fechar todas as janelas aqui. Vou sair do 3D.
no PV-Sol, quando você usa módulos bifaciais, aí o software permite informar em parâmetros adicionais. O sombreamento pelo sistema de montagem. Eu coloquei aqui 10%. Isso é uma estimativa, isso depende realmente do sistema que você usa, né? Claro que se você coloca chapas de aço por trás dos módulos, aí você não vai ter mais o efeito bifacial. Aí você pode colocar 100% de sombreamento e o módulo vira monofacial. Então aqui você pode usar esse parâmetro também para comparar o efeito monofacial com bifacial, quando você faz simulações. Você pode fazer a mesma simulação com sombreamento baixo e depois você faz com sombreamento de 100% para ver como que seria o mesmo projeto sem bifacialidade, para você avaliar a vantagem bifacial do módulo. Vou chegar aos resultados aqui. Vamos ver como que aparecem os dados no software. Então, uma coisa que eu prometi para vocês, a corrente. Neste momento, estou vendo aqui a curva de geração, de irradiação no plano horizontal de uma semana, 1º de janeiro até 7 de janeiro, pelos dados climáticos. 4 de janeiro é um dia com muito sol. Então, vou usar o dia 4 de janeiro para mostrar para vocês a curva com a corrente que é gerada pelo módulo. Então, vou entrar aqui, curvas características, dia 4 de janeiro. Aqui, 10 horas. O software, o que ele faz para cada passo de simulação, que aqui ocorre de hora em hora, do jeito que eu fiz a simulação agora, ele analisa a irradiação em cada célula, junta as células de forma como elas são conectadas dentro do módulo, estabelece a curva característica dessa série de células do módulo, depois junta os módulos no string para ter a curva característica do string, junta todos os strings que estão na mesma MPPT e assim consegue avaliar qual é a corrente, qual a tensão que está na entrada do inversor. Então o software faz muitos cálculos para cada hora, ou se você quiser, para cada minuto do ano, para avaliar qual a potência que o inversor chega e qual potência que ele consegue realmente repassar. Então, essa aqui é a curva do MPPT1 do nosso sistema aqui, e a corrente que aparece aqui às 10 horas são 14,57 amperes. O valor aparece aqui embaixo, mas eu preciso colocar o mouse na curva para ver o valor. Então, 14,5 amperes. Se eu vou para 11 horas, olha aqui, a corrente passou de 15 amperes. Então, aqui dá para ver realmente o efeito bifacial, né? Porque a corrente de MPPT seria 14,80 amperes. E aqui eu chego a 15 amperes. Então, a corrente saltou para mais do que a corrente nominal, e com isso eu vejo aqui o efeito bifacial. Então, essa visualização é de hora em hora. Você pode ver o resultado do ano inteiro nesse gráfico aqui, nessa lista do balanço energético. O balanço energético mostra a energia que entra no sistema e que é processada pelo sistema. E aqui tem uma linha irradiação no verso do módulo. No verso do módulo chegaram 8% de irradiação adicional em relação à irradiação horizontal. Então, a gente ganhou nesse projetinho aqui 8% de irradiação. Mas o verso tem 80% de
eficiência apenas, então eu perco 1,5% de irradiação no verso. Então, em vez de 8, eu vou ter um ganho aqui de 6,5% pela bifacialidade. Então, esse é o lucro nesse projeto aqui. Eu fiz vários projetos para testar. Cada projeto tem seu resultado diferente. Então, vimos esse efeito de corrente. Vimos como o software apresenta o valor. Vamos tentar entender um pouco mais sobre a geometria solar. Como a gente pode aproveitar melhor a bifacialidade. Então, primeiro, a geometria solar. Esses gráficos mostram a geometria solar na latitude Rio de Janeiro, São Paulo. No inverno, o Sol nasce não exatamente no leste, um pouco para norte, leste-nordeste. Meio-dia está a praticamente 45 graus de altura e ele se põe oeste-nordeste, noroeste, oeste-noroeste, nesse ponto aqui, visto a partir da casa. No verão, o Sol nasce no quadrante sul, leste-sudeste, e se põe oeste-sudeste. Então, ele fica sempre no hemisfério sul, ele não entra no hemisfério norte no solstício do verão. Então, se você pensa em módulos orientados para norte, aqui eles vão receber irradiação pelo verso. Eu fiz o mesmo para o sul do Brasil. No sul do Brasil, no inverno, essa abertura é mais fechada, o sol do meio-dia é mais baixo, mas no verão a abertura é maior. Então, o sol nasce muito mais para trás, para sul, ele vira para o hemisfério norte ao meio-dia. Então, no sul do Brasil, a gente tem condições diferentes do sudeste aqui, do norte. Quanto mais ao sul, mais eu vou ter irradiação direta vindo do sul. E aí, agora, pensando nos nossos módulos, né? Se eu tenho módulos orientados para norte, esses módulos recebem irradiação no início da manhã e no fim da tarde durante o verão. Se você mantém uma certa inclinação, né? Se os módulos estão praticamente paralelos ao chão, então não vão receber nada por trás. Então, a inclinação é importante, a orientação é importante. Aqui eu desenhei uma orientação para nordeste, né? Olhando para cá. Nesse caso, o Sol vai entrar por trás dos módulos durante a manhã e durante a maior parte do ano. Então, dependendo da orientação e da inclinação, você realmente ganha mais no verso. Então, depende realmente das condições do seu projeto. Mais um efeito, sombreamento. Eu fiz um modelo, vou mostrar no software, um prédio que sombreia os módulos na frente, né? O verso está aberto. E esse modelo é o modelo do espaço disponível para os módulos. Aí você vai questionar, Hans, por que você coloca módulos aqui na sombra? Vale a pena? Não seria melhor deixar módulos somente aqui do outro lado? Aí a resposta é, a gente joga isso no software, porque o software vai dizer se vale a pena ou não. O software serve exatamente para isso. Ele calcula o rendimento dos módulos em cada posição. E quando você tem aqui módulos bifaciais, você pode brincar com isso. Você pode aumentar a inclinação da forma que você tem mais abertura por trás. Eu vou mostrar isso no software. Cadê o efeito de sombreamento?
efeito com sombra. Deixa eu desligar aqui um pouco. Então, esse é o projeto, mesma coisa que eu mostrei para vocês no slide. Vamos ver a curva do Sol. Vou escolher um dia em março, onde isso fica bem evidente. Então, o Sol agora, estou com o horário aqui 8h50 de manhã. A sombra vai para o outro lado. 10h50, vou arredondar aqui 11 horas, a sombra começa a pegar aqui os módulos e vai se arrastando, né, pegando parte dos módulos, né, são módulos onde uma parte do módulo, a parte de cima, continua gerando energia, half cell, né, módulos half cell, nesse momento do ano. Então, esse aqui é o efeito em março. Se você for para dezembro, solstício de verão, aí você vê, ó, de manhã, não, é tarde, agora estou 16 horas da tarde. O Sol, a sombra vai para cima, então o Sol entra aqui por trás. O Sol entra realmente pelo verso dos módulos. Aqui, meio-dia, não tem sombra nenhuma, o Sol está exatamente a pino. E de manhã, o Sol também entra por trás, a sombra é virada para frente. Então, você vê aqui exatamente aquele efeito. Já no inverno, junho, solstício de inverno, aí tem muita sombra cobrindo os módulos. Mas, né, bom, essa metade, por exemplo, até meio-dia está completamente livre. Essa metade aqui certamente vai render pouco. E aqui, a partir das 2 horas, tudo está na sombra. Vale a pena? Não sei. Tem que colocar valores financeiros e o software vai dizer qual a taxa interna de retorno. E aí você discute com o cliente se está numa faixa que interessa a ele ou se está fora da faixa. Mas agora vou ver aqui a curva característica. Então, a gente estava olhando para março. 4 de março é um dia com muito sol. Aqui em cima, vou escolher a curva característica de 4 de março. E escolher os dois MPPTs. Eu usei aqui um inversor de 20 kW da PHB. Temos 24 kW de módulos. Então, MPPT 1 é azul, MPPT 2 é amarelo. A diferença é bem pequena. 8 horas da manhã, 9 horas. Também bem pequena essa diferença aqui. 10 horas começa a aparecer a sombra. Olha aqui. Amarelo. A sombra entra bem pelo lado esquerdo dos módulos. E você vê aqui a corrente está alta numa tensão mais baixa. Alguns módulos já estão com sombra. 11 horas. 11 horas a gente tem 2 degraus aqui. Alguns módulos estão completamente sombreados, outros estão sombreados pela metade, né? O módulo half cell, a metade do módulo continua funcionando. Meio-dia, olha aqui, só poucos módulos dessa string estão com sombra, estão com sol pleno, e a maioria está com sombra. E a partir de 13 horas, já não tem mais nenhum módulo com sol pleno. Vou voltar aqui para 11 horas. Vou até mostrar um efeito adicional. Aqui a curva, vou mudar aqui as cores um pouco, o amarelinho fica muito clarinho.
Então, essa foi a curva característica da corrente sobre a tensão. Alguns módulos com sol pleno, outros com sol pela metade, outros com sombra completa, recebendo apenas irradiação difusa e irradiação no verso. Essa aqui é a curva de potência sobre a tensão, a potência aqui à direita. E essa curva mostra como é importante você usar o algoritmo de sombreamento do seu inversor. Eu estou saindo um pouco da bifacialidade, estou indo para outro tema, algoritmo de otimização de sombreamento. Um inversor sem algoritmo de sombreamento, ele pode ficar estacionado aqui. Ou um inversor onde você não ligou essa função de otimização de sombreamento. Quando você liga a função, o próprio inversor ele vai procurar pela melhor potência na faixa inteira, ele vai achar esse ponto aqui. Aqui ele tem praticamente 6.000 watts, aqui ele está a 1.800, 1.700 watts. Então, a perda pela sombra é muito grande quando você não liga essa função. E ela é relativamente pequena quando você liga a função. Bom, sem sombreamento, outro string está com 11.000. Então, você não consegue eliminar sombra, mas você consegue puxar o máximo que vem dos módulos, mesmo com sombra, ligando esse algoritmo. Voltando aqui. Deixa eu ver, não está voltando. Agora voltou. Bom, aqui o aviso. Muito importante você ligar esse algoritmo quando tem sombreamento. Então, resumindo aqui, quais são os parâmetros necessários para simular a irradiação no verso do módulo? Primeiro, a eficiência bifacial, ela vem da ficha do módulo, o fabricante informa isso. O albedo, você precisa informar, o software tem um parâmetro para isso, 20% é o padrão, quando você não sabe nada melhor. Se você coloca outro material, então você tem que pesquisar nas fontes qual é o albedo desse material. 55% seria, por exemplo, concreto novo. Realmente tem que analisar isso, tem algumas fontes na internet. Os dados climáticos, obviamente, são essenciais, né? Você tem que trabalhar com o percurso solar da localidade de instalação. Tem algoritmos para irradiação difusa no local, infelizmente falta pesquisa sobre isso no Brasil. E os dados climáticos mudam ao longo do dia, do mês, do ano. Então, dados climáticos em intervalo de hora, que é o padrão no software, fazem toda a diferença. Se você trabalha com médias mensais, você nunca vai saber a irradiação no verso do módulo. Tem softwares que dizem que simulam os projetos fotovoltaicos, mas, na verdade, eles fazem um cálculo simplificado com médias mensais, e aí não tem como analisar esse efeito. Então, o que está na sua mão é o sistema de montagem, a orientação, a inclinação e a altura. A altura faz toda a diferença, né? Se você coloca os módulos rente ao telhado, ou faz um sistema com aquela base de concreto que fica praticamente no chão, aí você não vai ter irradiação no verso. Não tem como, é óbvio. Então, esses parâmetros você pode usar e experimentar no software. Aumenta, reduz, faz o espaçamento maior, aumenta a orientação, a inclinação especialmente. Na orientação, normalmente você já tem uma predefinição, mas a inclinação você pode brincar, 10 graus, 20 graus, 30 graus. E o sombreamento pelo sistema de montagem, aí você tem que escolher um sistema que deixa o verso livre. Como que você analisa o sistema? Você elabora o projeto no software, usando modelos bifaciais. Você varia os parâmetros que eu acabei de mencionar, até achar o melhor rendimento no verso.
E na verdade, para até achar o melhor rendimento total, né? Porque você não quer aumentar o verso, você quer aumentar o rendimento total. Você pode fazer de forma simplificada. Então, deixa eu mostrar isso. Tem abrir o PVSol sem projeto. Então, você não precisa fazer o modelo 3D. Você pode definir todo o seu arranjo no 2D, dizendo qual a inclinação, qual a orientação. E aqui tem que colocar montagem elevada. Agora aparecem aqui os parâmetros da montagem com módulos bifaciais. Distância entre as fileiras, altura do suporte, sombreamento pelo sistema de montagem, quantos módulos você coloca na base de suporte. Se um módulo, 2 módulos, 3 módulos. Então, esses parâmetros você coloca aqui. E no 2D é muito mais rápido você fazer a simulação, chegar a um resultado, para depois, em seguida, elaborar o modelo 3D. Bem, aí você pode copiar o projeto e tocar os módulos monofaciais para ver a vantagem. Você pode usar aquele fator de sombreamento pelo verso para 100%. Então, você tem várias funções para analisar se o bifacial traz rendimento. Para ter a análise financeira, que é interessante para o cliente final, você tem que informar os custos, né? Monofacial, bifacial, e depois compara a taxa interna de retorno das variantes. O investidor, ele não se interessa pelo albedo, ele quer saber quanto custa o sistema e quanto ele traz de resultado. E agora, encerrando aqui, PVSol, né, o Ivan já falou no início, é importante usar o projeto. E não somente o projeto de 1 megawatt. Isso aqui é um projeto de um estudo de um supermercado em São Paulo, onde usei essa nova função de trazer o cenário 3D do Google Solar. Eu fiz um estudo similar, agora que vou apresentar semana que vem, aqui no Rio, com um supermercado no Rio de Janeiro. Levei 20 minutos para fazer esse estudo. Então, aqui, você está falando de um projeto de, sei lá, 300 mil, 400 mil. Apresentando o projeto dessa forma para o seu futuro cliente, isso é um cartão de visita dourado. Ele não vai olhar mais para a proposta gerada numa plataforma que não tem apelo, que não tem detalhes aqui. Ó, aparelho de ar-condicionado faz sombra, você mostra para ele. Então, você realça a sua proposta, isso não somente em projetos grandes. Isso aqui é a informação do sombreamento desses módulos aqui atrás. Né? 16% é o sombreamento desse módulo aqui, que vem parcialmente pelo aparelho de ar-condicionado, parcialmente pelos prédios ao redor. Aqui você vê, os outros módulos também estão em torno de 10% por causa dos prédios ao redor. E aí você tem algo para documentar, para discutir com ele, para mostrar que você olha para os detalhes. Isso aqui é um projeto residencial no Jardim Botânico aqui, também com Google Solar. A apresentação é completamente diferente do que pegar um Google Maps e pintar alguns retângulos pretinhos em cima do Google Maps. E a discussão é completamente diferente do cliente. Esse cliente tinha uma proposta bem mais barata, mas ganhou confiança por causa da modelagem e pagou uma margem justa e justificada por causa da qualidade, por causa dessa confiabilidade. Então, isso realça. Então, não perca tempo com propostas rapidinhas, invista seu tempo para fazer propostas boas. Você ganha segurança na previsão da geração. Esses detalhes, como sombreamento,
árvores, antena parabólica, envolvem o cliente. Você entra numa discussão que sai do preço, que entra realmente na propriedade dele. Esse projeto é zero grid, com curva de carga. Então, nesse projeto, calculei as perdas por zero grid, o retorno de investimento. Somente com software que simula realmente em detalhes você consegue fazer isso. Sistemas híbridos, né, a PHB ela vende muitos sistemas híbridos. Novamente, você precisa analisar, né, quantas baterias você quer colocar. Aí a curva de carga faz a diferença, porque a curva de carga é mapeada com a curva de geração, e você simula um sistema com uma bateria, com duas baterias, com três baterias, e vai ter um resultado documentado com números mostrando que, sei lá, duas baterias é a melhor solução em termos financeiros. Tudo isso para mostrar, para trabalhar com qualidade, para evitar briga por preço, que é super desgastante, que não leva a lugar nenhum, e para garantir sua margem de lucro. Último slide. O que a gente faz para vocês? A gente capacita você para usar o software. A gente está disponível no curso, que é um curso gravado, muito extenso, todo mundo gosta dele. O curso dá 6 meses de acesso para você realmente consultar novamente as aulas, dependendo do projeto que você está vendo em cada momento. 4 dias de licença já estão incluídos para você fazer o curso de comprar depois o software com 10% de desconto. E criamos um grupo de WhatsApp de usuários que todo mundo tem alguma discussão. Alguém tem um projeto, algum desafio, e quem responde sou eu, responde também outro usuário que trabalha com software há anos e tem outras soluções. Falamos com os desenvolvedores na Alemanha quase todo dia, então a gente tem acesso diretamente à fonte. A gente oferece estudos técnicos, então se você não quiser ainda embarcar no software, mas quer um estudo zero grid, estamos fazendo um agora, pode falar com a gente. E a gente sempre coopera com parceiros como a PHB. A PHB, né, usa o PVSol para ajudar vocês, e quando tem alguma coisa que eles não conhecem ainda, vem a falar comigo, eu ajudo eles. Então a gente está em contato direto lá com o Ivan, com toda a equipe da PHB, para dar esse suporte de segundo nível nesse caso. Você pode falar com eles e a gente ajuda. Estamos no site pvsol.com.br, estamos no WhatsApp, teste gratuito do PVSol, obviamente você pode baixar, e você pode agendar uma apresentação individual para tirar dúvidas, para conhecer o software. Estamos aqui para mostrar, no seu caso, né, o que é a vantagem, onde você ganha, e estamos também sempre atuando com sinceridade, dizer que o software não faz tudo. Então a gente fala o que ele faz, o que ele não faz, onde você precisa outros programas. Muito obrigado pela atenção. Ivan, vamos às perguntas? Vamos sim, Han. Só uma pequena colocação, tá? Antes de ir para as duas. Você pode, eu acho que deixar no slide anterior, Hans, porque daí fica o seu contato, né? Para quem quiser registrar aí e tal. Acho que é legal. Tá. Pessoal, eu pedi para que o Hans falasse, e o Hans falou muito bem agora no final dessa nossa apresentação, da importância de que você simule para que você ganhe confiança, para que você mostre um diferencial do seu serviço. Para mim, esse é o ponto-chave. Tá? Eu não fico condenando a utilização do Excel, tá? E de planilhas do Excel, só que eu acho que, como qualquer ferramenta, o Excel ele tem o propósito dele. Se você quer ganhar uma confiança no que você está dimensionando, no que você está orçando, você quer dar o próximo passo, você vai ter que buscar um software. Tá? Você vai ter que simular. Vocês devem se recordar que nessa apresentação o Hans ele botou lá o dia, né? Mostrou lá em março
e ele foi mudando as horas, ele foi mexendo ali na barrinha do software, e isso foi projetando a sombra na simulação dele. Só, eu já vi a diferença que faz você mostrar isso para o seu cliente conforme você faz a apresentação. Tá, ó, eu simulei o teu projeto aqui, olha como é que fica a sombra. Você está mostrando para ele o que ele vai enxergar depois. E isso muda a forma como o cliente enxerga você, a sua empresa. Né? Assim, é uma forma que você tem de tecnicamente ganhar confiança, mas de comercialmente ganhar uma vantagem na frente do seu concorrente que está lá, como o Hans bem falou aqui, brigando por preço, utilizando ferramentas baratinhas e rápidas ali que não traz confiança para ele, quem dirá para o cliente dele, né? Então, eu sou aqui talvez o maior apoiador, tá, de simulações bem feitas no PV Sol. Eu quando comecei a usar o PV Sol, tá, todo mundo tem isso, tá? Todo mundo tem uma curva de aprendizado, todo mundo tem o seu tempo, tá? Você vai patinar sem dúvida nenhuma ali no começo, mas vale a pena, gente. Tem que insistir, não pode. Ah, eu demorei para aprender aqui e aí eu nem vou mais tentar. Não, não, você tem que. É isso que eu estou falando, você tem que ganhar confiança num projetinho pequeno, para que quando cai o projeto maior, você é tá tudo fácil para você, você tem onde resolver. O Hans colocou o contato dele aqui, então se apertou, tem todo o curso aí do Hans para vocês consultarem depois. O Hans está presente em uma série de vídeos gratuitos aí no YouTube, também não só esse webinar, tá? Então muita coisa, às vezes você tem uma dúvida pontual, você já vai achar o Hans falando lá no YouTube, tá? Então essas são as minhas colocações. Muito obrigado, Hans, pela sua disponibilidade. Parabéns Ah, pela sua. vamos fazer o seguinte para vocês, entra lá no WhatsApp, a gente libera para vocês o curso introdutório. Então, aí para você conhecer o inicial, testar de forma didática, bater menos a cabeça, né? A curva de aprendizado é muito acelerada quando você faz um curso. É muito mais eficiente. Exatamente. Você pega para fazer um curso, você já atalha muito do que você teria que ficar descobrindo, de acessar ali menu e menu, né? Então, muito obrigado, Hans, aí. Então, para quem está presente aqui, ganhou aí o curso introdutório. Vamos para as dúvidas, tá? Queria agradecer você que nos assistiu aí. O pessoal participou bastante, mandou bastante dúvidas, tá? Então, o pessoal tá em tempo ainda, tá? Corre lá, se tem alguma dúvida, manda já pra gente para dar tempo de eu tirar aqui, porque a hora que eu começo a fazer as perguntas e o Hans responde, sempre vem aí uma enxurrada e aí pode ser que a sua não dê tempo de eu ler, tá? Vamos começar aqui pelo Paulo, tá? Foi o primeiro aí que mandou. O Paulo pergunta o seguinte: qual o melhor material usado para refletir na parte inferior? Eu vou dar o começo da resposta, Hans, e daí você, por favor, faça aí os seus comentários. Bom, então, Paulo, obrigado pela sua pergunta. Tá? A gente pode analisar a sua pergunta pelo lado teórico e pelo lado prático. Tá? O que seria o lado teórico? Você tem lá, por exemplo, se neve fresca, você tem lá alumínio, cobre, tudo isso teoricamente te daria os melhores retornos, porque o albedo, né, o percentual é bem elevado e o seu ganho também vai ser bem elevado. Só que na prática você não vai preencher aí o solo do cliente ou com neve fresca, isso aqui no Brasil não existe, né? É muito menos com cobre, né? Eventualmente a gente pode ter aí um problema com furto, é uma situação complicada. Então aqui no Brasil, tá? Via de regra aí o que a gente vai ter? Eu vejo clientes aqui que trabalham bem com concreto pintado de branco ou com brita branca, tá? Alternativamente, daí só o concreto ou só a brita, tá? Contando um caso, eu acho legal de falar, tá? É um caso particular, mas é um caso que acontece, um cliente aqui da PHB, tá? Não vou me recordar o nome dele agora, mas ele trabalha numa cidade que tem uma mineradora e ele aproveita de graça o resíduo dessa mineradora, que é um pó branco,
e tem assim disponibilidade, isso ele só vai lá com o caminhão dele e pega, ele não paga nada, é realmente só o custo dele lá buscar esse pó branco aí, e aí ele consegue utilizar aí na usina, e ele consegue ter um ganho interessantíssimo com isso, tá? Além disso, a gente poderia ter também a areia, tá? Também vai poder te trazer aí um ganho interessante, mas só finalizando aqui, começando aí com o concreto pintado de branco, brita branca, concreto, brita e aí sim a areia. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Hans. Eu acho que é exatamente isso. Tem que ser barato, senão não vale a pena, e tem que ser fácil de limpar depois, de refazer depois. Então, não, nada muito engenhoso, né? Concreto pintado de branco é uma solução relativamente barata. Quando você limpa os módulos, você já joga uma água no chão também, pode até fazer mais vezes do que somente os módulos. Depende muito do o que você tem por baixo, né? Se você tem uma instalação em solo, aí concretar todo esse solo sai caro. Aí também não. Então pensa nisso, praticidade e preço, e aí analisa no software qual o ganho que você tem com essa solução. Certo. Vamos dar seguimento. Eu vou puxar o Leonardo, você mandou agora a sua dúvida, mas como casa com o assunto, eu vou puxar ela para antes, tá? Então, só para avisar aí para você, teria outras para ler, tá? Vale a pena mesmo em telhado? Então, o que, que eu acho que ele está falando aqui é que ele quer saber se vale a pena eu instalar o módulo bifacial em telhado, tá? Pessoal, o que, que eu vou falar para vocês? Que nem o Hans falou nessa apresentação, é um dos assim das variáveis essenciais para que você tenha o ganho de bifacialidade é exatamente a altura que esse módulo vai ter em relação ao solo para aproveitamento especialmente da irradiação difusa. Tá? Você tem que ter a distância, tem que ter alguma área de passagem aí para você ter esse ganho. Então, se você está instalando em telhado, a distância que você vai ter ali é pequena, mas é, da onde é que sai o ganho do módulo bifacial em telhado? Pessoal, tipicamente, tá? Especialmente esses módulos bifaciais que tem hoje aqui na PHB, você tem lá um sanduíche, né? Ele é vidro em cima, a célula e aí o vidro embaixo. Aí o que, que acontece? Tipicamente esses módulos comparados com aqueles que era só o vidro frontal, você tem lá coeficientes de temperatura que são superiores ao que era lá monofacial, somente o vidro frontal. Então, assim, não é que você vai ganhar ali pelo ganho de bifacialidade, tá? Não é isso. Mas você vai ter esses coeficientes melhor, ele opera melhor numa temperatura maior ou até na mesma temperatura, se você comparar ali o monofacial e o bifacial, ele vai ter um desempenho um pouco superior. Em cima disso, você ainda ganha, tá? Tipicamente aí mais tempo de garantia de produto e também garantia de performance. Tipicamente ela vai ser superior, tá? Então, Leonardo, acho que está bem respondido aí a sua pergunta, tá? Muito obrigado aí pela sua pergunta. É, vamos passar aqui, nós temos ainda o Sérgio. Vamos continuar aqui. O Sérgio, o PVSol tem opção de marcar se o módulo é monofacial ou bifacial para comparar a quantidade de geração. Aquilo eu mostrei, né? Você usa o módulo bifacial, simula o projeto e depois você faz uma cópia desse projeto para não perder os dados e na cópia você coloca como sombra no verso 100%. Sombra no verso, sombra pelo sistema de montagem. Então você faz como que tivesse uma chapa cobrindo toda a entrada de luz por trás dos módulos e aí você acaba calculando o projeto como se fosse monofacial. Então você consegue realmente fazer essa comparação. É bem simples. Perfeito, Hans. A gente viu isso nesse webinar, tá, pessoal? Então, assim,
Se ficou alguma dúvida quanto ao procedimento, né, como operacionalizar isso que o Hans acabou de falar, você vai poder conferir depois no YouTube, tá? Eu me recordo aqui, o Hans realmente mostrou como é que a gente implementa isso no PVSol. Tá? Só um complemento, né? Quando você seleciona um módulo que é bifacial, então você já está sendo considerado que ele é bifacial. Você seleciona um Sim, monofacial, sim. ele será monofacial. Isso foi uma outra dúvida de um colega que eu não registrei o nome aqui, tá? Então, é, E sempre você pode, o que é outra coisa, você pode pegar o módulo, fazer uma cópia dele, cópia que você só usa, e você pode mudar esse fator bifacialidade. Então, você pode experimentar com isso por conta própria. Então, tem várias formas de você atuar nisso, né? Porque o banco de dados, você acrescenta um módulo e coloca lá fator zero, fator de bifacialidade, ou coloca um fator mais alto se você quer simular um monofacial como se fosse bifacial. perfeito. Eu vou aproveitar o gancho aqui do Hans, tá? Pessoal, a PHB preza muito por ter em todos os produtos que a gente comercializa lá, inversor, módulo, falando especificamente agora, a gente preza em ter primeiro o PAN file, tá? E a gente está sempre conversando com o Hans aqui para que os nossos produtos estejam no banco de dados do PVSol. Então, se você não achou lá algum produto que a gente comercializa, ou você foi muito rápido aí, a gente não conseguiu ainda colocar lá, ou você vai pedir para a gente o PAN-file, ou a gente mesmo vai implementar lá para você, tá? Então, eu convido você aí, pode me chamar no WhatsApp ali que a gente resolve, tá? O Tem mais... PVSol, ele tem um banco de dados online que é atualizado duas vezes ao mês. É o fabricante que cadastra. Então, nesse caso, aqui a equipe de PHB cadastra o produto, ele vai para liberação e no máximo 15 dias está disponível para todo mundo. Mas se você quiser antecipar, você mesmo pega o PAN file, você faz a importação. Então tá tudo documentado, muito fácil de fazer isso. Isso. Bom, então aqui na verdade já até passando para o fim do webinar, mais duas perguntinhas só. O Sérgio também perguntou como ligar o algoritmo sombra otimizada no inversor. Então, obrigado, Sérgio, pela sua pergunta. O Hans ele comentou sobre o funcionamento, né, a importância do algoritmo otimizado, e aí você consegue ativar essa função no próprio display do inversor da PHB, tá? E não só isso, tá? Os nossos inversores agora, desculpa, você consegue selecionar por MPPT se você vai querer ou não a sombra otimizada. Então aí você consegue lá na sua planta, né? Só tem que aí já fica a sugestão, né? Marque bem o seu cabo ali, o positivo e o negativo, se você não for ativar para todos, né? Marque ali, coloca uma fita, coloca o nomezinho ali no seu positivo, no negativo, que você tem que ligar a sua sombra otimizada para quando você for fazer o comissionamento da obra ali, você saber, né? Ah, esse aqui eu preciso ligar o sombra otimizada. A última pergunta Eu já é... vi, só um gancho, né? Já teve um integrador que falou comigo, pô, eu tenho aqui um sistema que está gerando bem menos do que eu simulei no PVSol. Aí me mandou projetos no PVSol, aí perguntei, você ligou a otimização de sombreamento? Aí disse, ups, esqueci. Então, ligou, fez uma diferença tremenda. Faz muita diferença. As pessoas, pouquíssima gente sabe. A gente aqui nos nossos cursos sempre fala sobre isso, tem webinar sobre esse assunto. É super importante e a maioria não se dá conta, não olha para o preço do inversor, mas não olha para a funcionalidade que ele precisa no cada caso. Isso, concordo, Hans. Então, perfeito o aviso aí do Hans, tá, pessoal? Especialmente se você está trabalhando aí com obras que você simulou, agora você viu esse webinar, você vai simular todos os seus projetos, né? Tenho certeza, mas além disso, você vai ficar atento na obra, se você vê lá que tem sombreamento, então você vai atrás disso, tá? Última pergunta, então, do Célio. Obrigado, Célio, pela sua pergunta.
como o PV-Sol está tratando os novos inversores que permitem 100% de overload. Ele reconhece automaticamente ou tem que ajustar esses parâmetros no software? Deixa eu mostrar aqui, ó. Oh. Deixa eu fazer um projetinho rápido. Vamos lá, vou pegar aqui, tem quantos? Vou colocar 3 kW pico, vou fazer 50% de overload. Eu consigo, deixa eu pegar até um de 50, de 20 kW aí. Eu não sei exatamente qual modelo. Pega o SDT, Hans, tu pegou o KET aí. Ah, tá. SDT. Aí, isso. Certo. Vou voltar aqui, vou colocar 50 módulos, 25, 24, 25. E não, agora ele reclamou, na verdade eu preciso, acho que mudar para 48. Então, fazendo ao vivo em cores, deixa eu ver aqui, 2 de 22, ele diz que é o máximo aqui. 2 de 22. Ele tem... Está reclamando de novo? Ah, porque ele tem MPPs diferentes. Bom, não vou fazer o exemplo aqui, tem que trabalhar um pouco. Ah, fiz um fator de dimensionamento gigantesco também, aí não funciona. Fiz 24. Agora fiz um fator de dimensionamento que ainda passa da tensão. Vamos voltar. O software me ajuda aqui. Olha, você está vendo? Na verdade, ele diz que um string de 22 módulos é o máximo que posso colocar aqui por causa da tensão. Nesse caso, eu tenho 134% de overload, que é o limite com esse módulo. Com outros módulos, de repente, você consegue fazer mais. Vou voltar aqui para 44. Então, você consegue ajustar no software o overload que você permite. Aqui eu estou numa faixa amarela, que é a faixa de tolerância. Você pode falar para o software, eu quero um overload 200%, que ele permita. Então, o software vai dizer, tudo bem, você que manda. O que o software, de qualquer forma, vai verificar é se a tensão e a corrente estão dentro dos parâmetros permitidos. Então, o software não te deixa fugir dos parâmetros. Se eu colocar aqui 2 strings de 22, ele marca X vermelho, porque eu estou numa corrente muito acima da corrente do inversor. Então, ele vai marcar aqui. Se você quer forçar isso, você tem um botão libera geral aqui para simular isso. Então, aqui, permite configuração mesmo excedendo o limite. Aí o software ele vai simular, normalmente com... Não, aqui agora diz que eu preciso mudar aqui. 66 módulos que eu configurei. Estou num fator de dimensionamento de 201%. Aí o Ivan agora vai ter um ataque cardíaco. Não faça isso, pelo amor de Deus. O que o software faz? Ele calcula com os parâmetros que você colocou, 200% de fator de dimensionamento deu 18% de perda por causa dessa limitação do fator de dimensionamento. Então, o software calcula, ele te traz o resultado.
E ele calcula somente porque eu marquei libera geral, né? Senão ele trava em tudo que está permitido. Ele mostra outras perdas também, corrente máxima. Então, ele testa sempre os limites e te mostra o resultado. Então, essa é a função do software. Se você não liga aqui esse botão, que é um tanto perigoso, aí o software vai dizer, pô, meu amigo, você passou dos limites, corrija aí. Então, esse botão é somente para quando você realmente tem certeza que você está fazendo, ou quando você quer experimentar, quando você quer cercar as possibilidades, aí você usa isso, mas não deixa esse botão pro comercial liberar ele mesmo, senão vai ficar, ele vai Eu acho vender que projetos que tipo, não consegue fazer. Então, o essa é a objetivo do palavra. software é calcular o que você está simulando. Então, ele normalmente ele realmente te cerca para você não fazer besteira. Isso é muito importante. E você consegue fazer tudo que o fabricante permite. Está tudo dentro. Ivan, É, foi claro? só para complementar, sim, Hans, obrigado, tá? É, acho que a palavra principal aqui que o Hans falou é experimentar, né? Você quer ver ali o que, que vai te levar a toda essa sobrecarga aí. Eu uso o PVSol, tá? Não é assim, não é que o inversor vai trazer o máximo de sobrecarga. Não, isso aí é uma variável que você informa ao inversor. Desculpa, o que você informa ao software. O software ele tem ali limites de tensão que ele vai seguir conforme a temperatura ambiente que você informa para ele, tá? E a partir daí a gente começa a delimitar aí alguns itens de sobrecarga máxima, tá? Então, o meu conselho na linha do Hans aqui, você experimenta aí, mas você só faz o que depois, né? Você só simula aí, você só faz o que você tem certeza que você está fazendo, tá? Esse botão aí, eu não acho ele ruim, tá? Só que a gente tem que saber que na hora de eu tá no PVSol para montar a minha instalação, o meu comportamento vai ter que ser diferente do que da hora que eu experimentei para ver resultados que talvez não possa eu implementar na realidade, tá? Então, É. tome cuidado aí. Acho que o botão é super importante para o engenheiro. O PVSol tem essas duas visões. Tem uma visão para o comercial que não deve usar esse botão, né? Para o comercial, você configura os parâmetros para ele não prometer alguma coisa que depois você não vai conseguir realizar. Mas sendo projetista competente, aí você aproveita tudo que tem de liberdade, o software te diz, você que vai assinar o projeto, você tem que ter essas possibilidades. Então o software libera, se você quiser, libera qualquer coisa, e você vai assinar, né, depois. Mas o vendedor da sua empresa não permite para ele fazer isso, não. Aqui o Exatamente. gráfico da geração, aqui o clipping, né, o clipping com esses 200%. O clipping começa 8 da manhã E e vai vai o até dia o fim inteiro. do dia, né? Pois é. Então, assim, ó, é, esse exagero aí de overload, tá? Que vai ter que dizer se vale a pena ou não vale a pena é você que está atendendo o seu cliente, tá? Eu aqui na PHB, eu não tenho limitações de potência. Eu sei que muitos fabricantes impõem isso e até falam, às vezes, na garantia que você tem que usar para um inversor de 10, você não pode passar, por exemplo, de 15 kW pico de módulo. Eu não tenho essa limitação, tá? A limitação que eu tenho é tensão e corrente, e aí, na verdade, não é limitação, é um conselho. É você fazer isso que a gente está falando para você fazer, você experimentar. Cara, faz sentido atender ele lá com inversor de 15 e 23 kW pico de módulo, ou eu preciso subir
o inversor para 20 kW e manter os 23 kW pico. Quem vai te falar isso é aqui, ó, é o que a gente falou aqui para vocês hoje. Simula as duas situações. O Hans deu uma sugestão perfeita. Você simula com 15 kW, 23 kW pico, copia o projeto e aí altera dessa cópia aí que você fez, altera para 20. Você fica com os dois dados, depois você quer consultar, se quer alterar algum parâmetro, está salvo lá no seu computador. Mas o conselho é simula os dois. Tá? Não adianta só ficar discutindo se vale ou não vale a pena e não botar isso no software. Tá? Isso pode ser bem interessante com zero grid, porque com zero grid você tem corte de energia quando tem muita irradiação. Você não pode injetar ou com limitação de potência, né? Quer fazer um projeto microgeração 75 kW com 200 kW pico de módulos. Aí você não vai usar um inversor nem de 150 kW, porque não vale a pena, porque vai ter energia perdida. Aí, nesse caso, o overload faz muito sentido, porque você economiza no inversor, vai perder essa energia de qualquer forma. Então, você ali, novamente, simula no software para você ter a opção, simula com os valores para você ter o resultado financeiro. E ano que vem, daqui a 2 anos, você pega o mesmo projeto e vê se as baterias agora estão num preço que compensa pegar essa energia a mais e jogar em baterias. E aí você faz uma parceria, na semana que vem vou falar sobre isso, falei já em outros webinários, faz uma parceria com o seu cliente, você pega os dados do seu cliente, reanalisa depois de 6 meses, 1 ano, reanalisa e faz uma consultoria para ele, seu consumo aumentou, usa um medidor inteligente da PHB e aí você reanalisa a situação do cliente, agora se a situação é diferente, você pode instalar mais, ou você pode mudar o seu contrato dado no Mercado Livre, ou você pode instalar baterias. Aí ele vai ficar super feliz com essa parceria e você super feliz em ter mais um projeto para instalar sem poder correr atrás de novos clientes. Tá certo, pessoal. Nos despedimos aqui, tá? Para quem vai estar lá no Rio de Janeiro, já tenho certeza que vai ser muito produtivo aí o nosso dia, tá? O Hans vai estar lá, a equipe da PHB vai estar lá, a gente vai trocar umas ideias aí, vai ter bastante apresentação. Se por um acaso você não vai estar lá, você mora em outra cidade, fica ligado, tá? Aí no Instagram da PHB, hoje a gente divulgou já a academia que a gente vai ter em Campo Grande, tá? Então já fica o convite aí, se você for da região, venha na nossa academia. Hans, muito obrigado, nos vemos semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, gente, muito obrigado pela atenção, estamos aí, estamos juntos, né? Muito obrigado pelo convite, Ivan, PHB. Vamos lá. Tchau, pessoal. Obrigado.